Bom dia, crianças, tudo bem? Vai começar mais uma semana, né? Essa semana é a semana do Dia das Mães. Então, eu vou deixar para vocês hoje, iniciando a nossa aula, eu quero deixar um desafio para vocês. Esse desafio eu vou passar todos os dias, tá? Um desafio diferente. Hoje, o desafio é, você vai escrever um recadinho para a mamãe, bem bonito, vai colocar na geladeira para ela. Tá bom? Escreve uma cartinha, um recadinho pequenininho mesmo. Por exemplo, mamãe, eu amo você. Mamãe, você é a minha vida. Você vai escolher. Vai escrever pequenininho, decorar de coraçãozinho, do jeito que você quiser. E vai deixar na geladeira pra ela. Tia, como que eu vou deixar esse coraçãozinho na geladeira? Cuidado. Pode ser uma fita, um durexzinho. Ou então, se tiver um imãzinho lá de gás, de alguma coisa lá que ela coloca, você vai colocar e colocar ele em cima. E deixa ela descobrir, mas tem que ser surpresa, viu? Não deixa ela ver você colocando, tá bom? Depois vocês me contam como foi. A gente vai falar sobre isso depois, quando é que eu vou perguntar sobre como foi esses desafios, tá bom? Agora vamos para nossa aula de hoje, tá bom? Aula de português, aula de história e aula de arte. Bom, pessoal, na sexta-feira, dia 30, a tia Débora tinha colocado essas páginas aqui, né? Da 81 a 84, certo? Que é aquele do bloco anterior. A tia Débora colocou da 81 a 84, para vocês fazerem a aula de português. E no bloco de agora, que a mamãe pegou, lá na segunda-feira, que é hoje, tem aqui da 81 a 83. Por que a tia Débora voltou? Porque teve muitas crianças que não pegaram o bloco, para elas não ficarem atrasadas. Tia, mas eu já fiz. Eu já fiz até 84, igual tá lá naquele outro bloco. Não tem problema. Se você já fez, você vai passar para a matéria de história, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não fez, a gente sabe que interpretação de texto começa na leitura do texto, do título até o vocabulário, porque o vocabulário nós vamos precisar dele. A interpretação de texto não tem como a tia Débora falar muita coisa, porque senão a tia Débora já dá a resposta. Então, você precisa ler o texto, porque aqui é só sobre o texto. Tudo que tá perguntando aqui é em relação ao texto, tá? Então, vocês vão fazer até a página 84, tá bom? Bom, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre a nossa existência. Há muitos séculos, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem de todos. Esses homens eram caçadores, coletores de alimentos, artesãos, etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Os nômades significa o quê? Eles ficavam naquele lugar que tinha alguma coisa para eles. Por exemplo, aqui tinha várias plantações de comida, alguma coisa para eles comerem, eles ficavam aqui. Quando acabava, porque a gente sabe que a natureza tem o tempo dela, né? Acabou aquela alimentação, o que eles faziam? Pegava a malinha deles, ó, e ia embora. Aí eles encontravam um rio, outra plantação, aí eles moravam lá. Continuando, tudo o que havia na terra pertencia a todos e à propriedade. Portanto, era coletiva. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. Os mais velhos eram respeitados, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros do grupo. Com o passar do tempo, a fixação do homem, a terra se tornou uma necessidade e os cercados começaram a demarcar determinados territórios, surgindo a propriedade privada. A partir daquele momento, a terra tinha um dono. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos uma família, vizinhos, colegas de escola e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, nas lojas. Em uma comunidade, seja ela grande ou pequena, as pessoas devem colaborar para o progresso e bem-estar de todos. Chamamos de comunidade o grupo de indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses. A vida comunitária, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos. Existem diversos tipos de comunidade
as pessoas de uma família, as pessoas que estudam e trabalham na escola, as pessoas que frequentam uma igreja, as pessoas que moram no mesmo bairro, os amigos dos médicos, é necessário sabermos dos direitos e deveres da vida em comunidade. Podemos exigir os nossos direitos à justiça e termos de aceitar os nossos deveres, não como obrigações a fazer, mas acima de tudo como respeito para que, na vida em comum, tudo ocorra bem. Assim podemos perceber que para vivermos bem em comunidade é preciso que todos colaborem. Isso sempre aconteceu em todos os tempos, mas é preciso compreender que as atividades e as relações de trabalho e de lazer se modificam com o tempo. Praticamente todos os trabalhos mudaram. O avanço da tecnologia, algumas profissões inclusive acabaram e outras surgiram. Da mesma forma, o lazer tem se modificado com o tempo devido ao avanço da tecnologia. Adultos e crianças, principalmente, já não têm tantos espaços para brincar como se tinha antigamente. A rua, os quintais, etc. Houve a industrialização do brinquedo e o aparecimento dos aparelhos e jogos e, consequentemente, a mudança das relações estabelecidas nos momentos de lazer. A maioria dos bairros se forma a partir de algumas ruas e casas. Com o tempo, o bairro cresce, a população aumenta, as ruas vão recebendo asfalto, iluminação e transporte coletivo. Lojas, padarias, açougues, escolas e outros estabelecimentos instalam-se no bairro, contribuindo para formá-lo melhor para quem mora ou trabalha nele. As pessoas de uma comunidade precisam de transportes que devem ser conservados. Nossas praias, será que temos sempre o cuidado de conservá-las limpas? Há a preocupação de recolher latas, papéis, sacos de plástico que usamos? Nossos rios, eles recebem toda a sujeira, desde o lixo caseiro até produtos químicos das fábricas. Quem sofre principalmente são os pescadores, pois os peixes, sua fonte de renda, morrem. Nossos parques, como observamos seu uso? Poucos meses depois de abertos ao público, lá estão os brinquedos das crianças arrebentados, pois até os adultos os usam. E as plantas, a grama, são respeitadas como se deve? Os telefones públicos, como são encontrados? Colocamos sempre as embalagens de tudo o que consumimos, como pipoca, picolés, balas no lixo? As ruas já foram importantes espaços de brincadeiras e de lazer, principalmente para as crianças. Hoje em dia, apenas em cidades pequenas ou em bairros mais afastados do centro da grande cidade, se vêem crianças brincando nas calçadas. Os moradores dos bairros podem aproveitar o lazer oferecido pelos espaços públicos, como praças, parques, praias, centros esportivos e bibliotecas. 9. E na página 30, vocês vão responder. Olha o que está perguntando a número 1. Observe a foto abaixo e, de acordo com a informação, descubra o nome da comunidade. Então, aqui na número 1 está perguntando o seguinte, de acordo com essa imagem, ó. Qual é o nome da comunidade? Aí, você vai dar uma olhada e vai tentar descobrir qual que é o nome dessa comunidade. Depois, onde fica esta comunidade? 2. Responda ao que se pede. O que pode ser entendido por comunidade? Então, você vai voltar lá no texto e vai ver qual é o significado de comunidade. Por que devemos cumprir nossos deveres na vida comunitária? Então, por que vocês acham que a gente tem que respeitar, jogar lixo no lixo e tudo mais? Agora, na número 3. Na número 3, está falando assim, ó. Leia e circule as palavras que representam o comportamento correto das pessoas que participam de uma comunidade. Você vai olhar e vai responder. Marque um X. Marque com um X as afirmações corretas. A minha família forma uma comunidade? Na minha comunidade não deve haver alegria? Na comunidade as pessoas devem trabalhar para o bem-estar de todos? Na comunidade deve haver harmonia e respeito? E a número 5, você vai ver essas palavras e vai completar aqui embaixo o textinho, tá bom? Bom, nossa aula de arte vai falar sobre Volpe e as formas. Observando essa tela que ele fez, que o nome dele é Alfredo Volpe,
mas todo artista é conhecido pela sua assinatura. Eu vejo aqui uma tela e aqui parece umas bandeirolas de festa junina. Agora aqui tá falando que ele nasceu em Lucca, na Itália, em 1896. Quando ele era pequeno, tinha 1 aninho, sua família veio morar no Brasil, aqui em São Paulo. O Volpe começou sua carreira como pintor de paredes e, a partir dos 19 anos, começou a pintar artisticamente. Tia, como assim artisticamente? Todos nós somos pintores, a gente não pinta várias coisas? Tá, mas a gente pode pintar uma tela na festa da escola, na exposição de arte da escola, mas a gente está pintando normalmente. Agora, artisticamente, é quando o pintor é lançado como pintor. Ele fica reconhecido, ó. Em 1953, ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro. Seus trabalhos retratavam a cidade e os subúrbios paulistanos. Subúrbios são aquelas áreas de pessoas pobres, né? Nesse cenário, viveu e se inspirou. Agora aqui, ó. Observe esta outra obra de Volpe e, em seguida, reproduza-a e pinte o quadro com as cores que você desejar. Então, tia, o que eu vou fazer? Você vai reproduzir essa mesma obra aqui. Tá vendo? Ó, reproduza-a. Só que aí você vai pintar com as cores que você quiser. Vai fazer o mesmo desenho aqui embaixo, a gente chama de releitura. Então, você vai copiar o desenho e a pintura você vai fazer a que você quiser. No espaço abaixo, crie sua própria obra utilizando as formas que você conhece e com as quais se identifica mais. Então, aqui é uma pintura livre, tá? Você vai pintar de forma livre. Tia, o que eu quero desenhar? Ah, tia, eu quero fazer uma arte com umas montanhas. Quero fazer um sol nascendo. Quero fazer pássaros. Ah, eu quero fazer uma floresta, eu quero fazer um rio. Aí fica a seu critério, usando as cores, os desenhos e as formas que você quiser, certinho?